O autoconhecimento ele é um ponto de partida, os temperamentos eles são um ponto de partida, mas o nosso caminho é a maturidade. Então é possível sim a transformação buscando um autoconhecimento, mas buscando a maturidade, o desenvolvimento, crescer, se elevar. Olá, você está no Círculo Dourado, o podcast que fortalece alianças e ajuda casais a construírem relacionamentos saudáveis e duradouros. Eu sou o Samuel Vermelho. E eu sou a Nayara Vermelho. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o colérico, né? O temperamento colérico, ou que alguns também chamam de dominante. Vamos aqui explicar rapidamente como funciona a pessoa que tem um temperamento colérico e vamos falar aqui, explorar a relação dele com os outros temperamentos, tá? Bom, o colérico, se a gente for partir do pressuposto aqui da simbólica, o elemento da natureza que simboliza um colérico é o fogo. Por quê? O fogo, ele tem pensa nas duas características que eu falei. De estrutura, o fogo, ele tem estrutura, né? O fogo, ele é seco e ele é quente. Então, o fogo, ele marca e ele expande. Então pensa, né? Aí um elemento que a gente pode pensar para simbolizar o fogo, que está lá no topo, que está no alto, iluminando e aquecendo. O sol. Então vamos pensar no colérico como um sol que pode aquecer, que pode iluminar, né? Que pode direcionar. São as pessoas que naturalmente são líderes naturais. Alguns vão chamar de dominante, o temperamento do poderoso ou o temperamento do dominante, que são as pessoas que são orientadas para a ação. Então, elas expandem rapidamente, mas essa expansão ela acontece por meio da ação. Então, são pessoas focadas no resultado, elas agem por resultado. Quer dizer que um colérico não tem sentimentos? Não é verdade. Isso é um mito que muitos pensam. O colérico não é uma pessoa que age de forma friamente, ele sente muito profundamente. É um temperamento que tem um sentimento, marca, inclusive anos, né? Tem coléricos que ficam anos aí sendo marcados, ressentidos por uma traição que é muito cara ao colérico, né? A lealdade para eles é muito cara. Não quer dizer que eles não sintam, mas quer dizer que o colérico ele não age pelos sentimentos. Ele vai agir o foco dele está no resultado. Então são pessoas normalmente visionárias, são pessoas que gostam de ser fundadores, fundar empresas, eles têm também visões, gostam de se movem por grandes propósitos, mas são pessoas muitas vezes que têm uma tendência por causa desse fogo, né, esse fogo que pode aquecer, esse fogo que produz, né, esse fogo que ilumina, se não for controlado, ele pode queimar. Né? É interessante. Ele pode destruir uma floresta. Quando você fala da questão da expansão, né? O fogo ele tende a expandir. Se ele acha combustível e ele perde o controle, ele vai queimando e consumindo tudo aquilo que está ao redor. Né? Nessa característica, né? Ou nessas características que você está relatando sobre o colérico, eu percebo muito isso, assim, ao atender casais, né? Pessoas que têm essa característica, casais que têm, né? Um dos cônjuges tem essa característica, querem muito que o relacionamento cresça, avance, né? Exige muitas vezes do outro, às vezes um desempenho que o outro não consegue alcançar, ou vamos dizer assim, ir no mesmo ritmo, na mesma velocidade. E aí muitas vezes causam os desafios, né? Os conflitos partem às vezes daí. Aquilo que foi algo que chamou a atenção lá no início passa a se tornar uma diferença, né? Muitas vezes irreconciliável de um ponto de vista de personalidade também, para além do temperamento, né? Você falou algo interessante sobre a questão da expansão. Geralmente, Nayara e todos que nos assistem, o colérico, ele é aquela pessoa que é o empreendedor, né? É o que às vezes tem uma ideia, ele é o visionário, é aquele que, vamos dizer assim, abre a floresta no peito, né? Ele é que abre o caminho para as coisas acontecerem, né? É o desbravador. Mas ele tem uma dificuldade às vezes muito grande com a empatia, justamente em compreender o time e a diferença, eu diria, de velocidade de ação das outras pessoas. Geralmente o colérico é aquela pessoa que tem uma certeza muito latente que a sua opinião e a sua decisão é a melhor.
E por ser muito competitivo, inclusive, ele não sai de uma briga, ele não sai de uma competição sem ter a certeza de que ou ele ganhou ou ele deu o máximo para poder ganhar. Porque eles têm essa tendência à rápida reação, eles aprendem muito rapidamente, né, as coisas, eles captam muito rápido e devolvem isso ao mundo por meio de ação. Então, tem uma tendência à autossuficiência, né? Eles são, muitas vezes, pensam não depender das pessoas, ou às vezes não pedem opinião, passam por cima, né, para que as suas ideias sejam estabelecidas, e tem uma impaciência. Muitas vezes ele vai ser impaciente com quem não está no mesmo ritmo que ele, e uma dificuldade de escuta muito grande, já que eu sei, né, muitas vezes a tendência, e aqui, gente, sempre lembrar, nós estamos falando de tendências, porque o ser humano ele é complexo. Então, todo temperamento ele vai ter as suas tendências, as suas qualidades, aquilo que é bom, aquilo que vai trazer benefício para ele e para o mundo, e ele vai ter suas tendências ruins, negativas, aquilo que pode prejudicá-lo e prejudicar ao outro. E normalmente o colérico ele tem uma dificuldade, porque ele não é voltado para pessoas. Então, como um temperamento de estrutura, ele é voltado para o foco do resultado, o seu objetivo, os ideais, estrutura, e expansão por meio da ação, diferente de outros temperamentos que têm um foco nos relacionamentos. E quem se relaciona com o colérico e não entende isso, vai ter muita dificuldade, vai talvez julgá-lo de uma forma que talvez não condiza com a realidade, né? Então, aqui pensando num colérico, agora, Samuel, se relacionando com outra pessoa. Então, eu quero que você pense em você. Se você é o colérico, você vai tentar pensar em você agora. Se é o seu cônjuge, você vai tentar entender por que ele age da forma que age com você. Primeiro relacionamento que a gente pode pontuar aqui, Samuel, um colérico com um colérico. Quais seriam os desafios desse casal? Então, a primeira coisa aqui, é um casal potência. É um casal que tem uma tendência a ser altamente produtivo, os dois são focados em ação, né, são bons comunicadores, são independentes, então não tem aquela necessidade, aquela demanda emocional, aquela cobrança, às vezes, que outros temperamentos terão. Então, porque eles são guiados pelo resultado, pelo foco. Então, pode ser um relacionamento que vai trazer muita produtividade, que vai crescer, que vai se desenvolver. E aí, quais seriam os desafios dessa relação? É que os dois podem, com o tempo, simplesmente ficarem focados no fazer das coisas, na ação mecânica, e o relacionamento se torna muito mais uma empresa, né? Uma empresa com metas, com resultados, e ali aí eles acabam perdendo aquela conexão, aquela intimidade, né? Dificuldade que esse casal vai ter. A dificuldade de ouvir, né? Não é natural para um colérico ouvir o outro numa escuta atenta. Ele precisa exercer essa capacidade. Outra dificuldade, aprender a distribuir o controle. Porque esse temperamento, que é um temperamento da liderança, da ação, né? Da influência, ele tem muita tendência a querer controlar as outras pessoas, a controlar a empresa, a controlar tudo que está acontecendo ali, porque ele está com foco no resultado. E aí, um casal de coléricos podem acabar se tornando o quê? Inimigos, né? Aí entrar numa disputa de poder. Tem uma frase que eu gosto muito para casais, e é raro, né? Um colérico com um colérico é raro, não é uma formação de relacionamento comum, tá? Mas uma frase que eu acho que resume muito, né, um casal de colérico é duas forças de comando convivendo. Ou seja, existem duas cabeças, dois líderes, duas pessoas que têm essa tendência. Só que é muito difícil você ter realmente um tipo de colérico, um aporte, né, igual você falou. Existem nuances, cada temperamento tem ali o que eu chamo de alguns graus, né? Assim, uma tendência mais quente ou a mais úmido. Então, de um ponto de vista geral, você não vai ter um espelho, você não vai se relacionar com um espelho. Vão ter diferenças nesses graus. Mas quando os dois são coléricos, eles podem ser, igual você disse, uma potência, mas pode ser um buraco negro também, de um ponto de vista que sugam, né, tudo aquilo que está ao redor, implodem muitas vezes e o relacionamento não vai à frente. Tá? É interessante até pensar, né, de um ponto de vista, você falou do colérico com o colérico, um outro desafio é quando a gente tem o colérico com o fleumático.
E aí vamos falar mais especificamente, por exemplo, um homem colérico com uma mulher fleumática. Né? O que pode dar disso daí, Nayara? O que você pensa? Exato. Só deixar aqui uma dica, se vocês, por acaso, forem essa exceção, um colérico com uma colérica, vocês precisarão aprender a ouvir um ao outro, reconhecer a contribuição um do outro, elogiar e ter um tempo para vocês sem nenhuma atividade. Um tempo de conexão. Um tempo em que vocês vão olhar um para o outro e valorizar a presença. Isso vai ser muito importante para que vocês retomem o propósito do casamento. Vamos lá, Samuel, você está falando aí do... Você falou sobre essa questão dessa dica, colérico e colérico. Eu me lembrei, inclusive, de um filme que tem um casal colérico, bombástico, né? Que é o Senhor e Senhora Smith. Com Brad Pitt e a Angelina Jolie. Quem nunca assistiu esse filme ali tá muito caracterizado, né, esse tipo de temperamento. Muito legal. Muito bacana. Bom, o colérico com o fleumático. Nós não falamos do fleumático, mas rapidamente aqui, né, resumindo. O fleumático é o temperamento que a gente chama de introspectivo. É um temperamento frio, ou seja, são pessoas que têm uma tendência à introspecção, ou seja, as ações não expandem, elas não são para fora, elas são dentro, acontecem dentro do fleumático e eles têm uma reação lenta, eles são frios porque eles têm uma lentidão no movimento. O fleumático ele é simbolizado pelo elemento água, né, que a água ela tem uma alta capacidade de acomodação, que é uma característica do fleumático, que é um pacificador, são pessoas que tendem a tentar pacificar o ambiente, a manter a paz, fogem de conflitos, são pessoas que focam no próximo, enquanto o colérico ele é um temperamento de estrutura, ele está focado nos seus ideais, nos seus objetivos, no resultado, o fleumático ele está voltado para pessoas, né? O foco dele são as relações, mas isso é algo que acontece internamente. Então, vejam, a gente tem aqui, de certa forma, dois extremos, né? O fogo e a água, que vai tentar o quê? Vai tentar acomodar, vai tentar se adaptar, né, àquele ambiente, àquela luz, aquele fogo que está ali iluminando, né, e queimando no relacionamento. A gente tem duas diferenças muito grandes, então talvez dê certo, né? Até porque a gente já falou que os casais muitas vezes se formam por complementaridade. Mesmo igual o Samuel falou, for um colérico, um deles terá algum aporte, terá algo que falta no outro, né? E aí, no caso do fleumático e do colérico, essa complementaridade pode dar muito certo. Se o homem for o colérico, a tendência é que ele lidere, né? Que ele puxe o carro e que a mulher vá junto com ele. A questão é quando isso inverte, né? É quando a mulher é a força dominante, é quando ela é a força do resultado da ação e o homem é o pacificador, o homem é da acomodação. Se aí eles, principalmente em ambientes onde existe um foco nos papéis, né? Tradicionalmente, onde o homem é o líder e a mulher é aquela que ajuda, que está ali junto com ele caminhando lado a lado, nós teríamos um problema, né, Samuel? É interessante porque talvez, assim, fazendo uma rápida retrospectiva nos acompanhamentos que já fiz de casais, grande parte, né, dos casais que chegam à terapia tem essa configuração. Uma mulher colérica e um homem fleumático. Inclusive, esses dias, uma paciente chegou para mim e disse: Samuel, você precisa fazer um curso de como as mulheres de maridos fleumáticos podem lidar com seus maridos, para que eles possam desenvolver e crescer e liderar, igual você comentou. Mas eu quero só voltar nessa configuração do colérico com a fleumática, o homem colérico e a mulher fleumática. Existe um grande risco aí da mulher fleumática se anular. Sim. Né, por causa dessa dominância do marido, né? Do outro lado também, o marido fleumático com a esposa colérica, o homem se anular, deixar de ser ele, deixar de querer justamente, de ficar cansado às vezes de querer ir para a briga, de querer e se tornar reativo, né? No caso do homem fleumático. No caso da mulher fleumática, ela também se torna reativa, mas a tendência é que ela se anule, que ela perca, inclusive, a sua identidade, porque diante dela tem uma pessoa muito forte, né? De um temperamento muito, muito forte, muito dominador, com tendência ao controle, inclusive. Então, um casal precisa estar muito atento a esses excessos, né? O excesso de dominância, mas o excesso de passividade também não é bom dentro da relação. Não ajuda. E aí eu acho que cabe também uma reflexão, Samuel,
para a gente pensar. Como a gente disse, o temperamento ele é uma estrutura mineral, é uma característica que você nasce com ele. Mas isso não significa que você não possa desenvolver, né? Que você não possa crescer. Então, você precisa pensar até que ponto você, homem, é um fleumático, né? E aí, até que ponto é a sua natureza ou até que ponto é a sua imaturidade. Que você está sendo incapaz de dominar e de conquistar novas habilidades, até que ponto você está travado porque você não tem um senso de propósito, você não tem uma motivação e aí acaba jogando a culpa no temperamento, né? E eu já quero deixar uma deixa aqui, para quem está assistindo que é fleumático, se identifica com fleumático, a gente vai ter, talvez aí o próximo vídeo falando sobre esse temperamento especificamente. Então você não pode perder, porque lá também a gente vai dar mais informações e falar como o fleumático ele pode também expandir, se desenvolver, ganhar energia, né, como água. Se eu coloco o fleumático, né, a água num copo, ela toma a forma desse copo. Mas se eu encontro, né, se a água encontra um caminho, o leito de um rio, ele pode produzir muita energia a partir desse treinamento. E normalmente essa configuração colérico e fleumático, ou colérica e fleumático, no início é uma maravilha, né? Muitas vezes isso é uma maravilha, porque aquele ativo e vivaz colérico que está sempre ali na tensão da ação, da produção, encontra o pacífico, a pacífica e calma e tranquila ou tranquilo fleumático, e aí dá o match, né? Exato. Eles se atraem um pelo outro e é maravilhoso. Mas com o tempo, né, o que era maravilhoso pode se tornar uma pedra no sapato do casal, né? E aí essa tendência do colérico de sempre estar dominando, decidindo, controlando, não abre espaço para o fleumático. É o que você disse. Principalmente se ele tem uma dificuldade de falar, né? Se ele tem uma dificuldade de comunicar os seus sentimentos, o que acontece é que, por exemplo, de forma prática, às vezes o marido decide, quer fazer uma viagem. Aí ele vai lá e compra o pacote, decide o local, decide a data e só informa para a esposa. E só informa para os filhos, já está tudo decidido, nós vamos viajar tal data, tal época e pronto. E aí a esposa, muitas vezes ela fala, tá, mas você não me falou, não me perguntou. E aí muitas vezes é para os destinos que ele gosta e não pergunta o que a esposa gosta. Ou se é o carro, vai lá e compra o carro sem dar satisfação, porque eles são independentes, eles sabem o que é melhor para todo mundo, né? E muitas vezes não pergunta a esposa, não leva os filhos para poder escolher o carro, não leva os filhos para poder conhecer, né, para ver o que é o melhor, não compartilha, toma a decisão. E a pessoa vai sendo ali simplesmente levada. Ela não tem uma participação, ela se sente sem valor. Então, isso pode acontecer. Por quê? Porque o fleumático, pelo bem da relação, o que eles fazem? Muitas vezes eles suportam anos, às vezes, de críticas, anos de humilhação, anos de dominação, para que a paz seja mantida no lar. Então, esse é um grande problema. O fleumático ele vai ter sempre focando no relacionamento, ele vai querer manter a paz, mas em nome do quê? Em nome do seu sofrimento, da sua anulação como pessoa. Então, o que pode acontecer no longo prazo? Essa mulher aí perdendo a sua identidade, né, Samuel? Ela se embotando. E aí você já viu isso acontecer também. Várias e várias vezes, né? O contrário também é a mesma coisa. Né? Vamos lá para o colérico com o sanguíneo dessa vez? Vamos lá. Essa mistura aí, ela é bombástica também, hein? O colérico com o sanguíneo. Bom, a gente está falando então aqui de dois temperamentos quentes. Então, o sanguíneo, rapidamente falando, é o temperamento extrovertido, é um temperamento de expansão, só que diferente do colérico, que expande na ação, expande agindo no mundo, o sanguíneo, que é tipificado pelo elemento ar, ele é simbolizado pelo ar, ele expande, mas ele expande através da fala, né? Se a gente pensar que nós usamos o ar para nos comunicarmos, a gente respira, fala, canta, né? A gente usa o ar. Então, o sanguíneo, ele é o ar. Ele é aquele que se estrutura pela fala. Ele é quente, ele expande, mas ele tem uma umidade. O ar não é úmido, diferente do fogo que é seco, que tem estrutura. O sanguíneo não, o sanguíneo ele é úmido e ele é quente, úmido, ele expande, ou seja, ele se manifesta através da fala, ele precisa se comunicar, mas ele não é de estrutura, como o colérico, ele é de relacionamento, ele tem uma umidade, isso vai fazer toda a diferença. Então a gente sai de um temperamento colérico com foco, muitas vezes com objetivos, com disciplina, para um temperamento da expansão,
da instabilidade, muitas vezes com uma tendência a ser volúvel, né, Samuel? Uma tendência a se ficar muito focado no presente, a uma dificuldade de foco. Então, muitas vezes ele vai ter dificuldade de decisão, mas é um temperamento muito voltado para as pessoas, né? E se você quer saber mais sobre o sanguíneo, você vai ter que ver o próximo episódio, que a gente vai trazer mais detalhes sobre esse temperamento, trazendo mais profundidade em todas essas informações que a Nayara pincelou aqui nesse primeiro momento. E nesse aspecto, né, o colérico com o sanguíneo, como a Nayara bem disse, é uma conjunção muito quente. Né? Tem um potencial muito grande de desenvolvimento, de alcance, de objetivos, não tanto quanto um colérico, mas tem uma possibilidade maior de volatilidade, assim, de explosão, somente porque o sanguíneo, ele tende, né, a uma reação explosiva, igual o ar. Se você coloca o ar dentro do balão e aperta ele tem a tendência a explodir. Mas diferente do colérico, o sanguíneo ele não é de guardar muitas coisas, né? Ele é de falar, é o papum. O colérico também. Então, se eles conseguem encontrar um meio termo para aprender a lidar com seus desafios, né? E a perdoar, inclusive, e seguir em frente, isso é muito bom. Porque o sanguíneo, ele traz uma alegria, né? Ele traz uma leveza, o ar é leve, uma leveza né? pro relacionamento. Exato. O colérico traz a organização, a firmeza, o foco, o propósito. Exato. Então, nesse aspecto é muito interessante. Quando o homem é sanguíneo, a mulher é colérica, tem um desafio muito semelhante do fleumático com a colérica. Porque o homem sanguíneo, ele é mais disperso, né? Ele quer ali muito o sentir, e a mulher colérica, ela quer ali o foco, ela quer, né, manter essa visão clara e o movimento de evolução sempre evidente. Então, pontos que podem ser positivos nessa relação. Ambos serem otimistas, bons comunicadores, abertos a novos desafios, novas aventuras. O sanguíneo, como o Samuel disse, ele vai trazer uma leveza para o colérico ou a colérica, né? Então, ele vai tentar equilibrar ali, puxar esse colérico mais para um momento de lazer, de descontração, de descompressão. E o colérico, por sua vez, pode ajudar esse sanguíneo a ser mais focado, né? A trabalhar, puxar ele para o alto. Qual que seria o maior desafio? Ambos têm dificuldade de escutar. O colérico, porque na sua impulsividade, sua tendência de achar que já sabe tudo, que tem a razão. O sanguíneo, porque ele se estrutura pela fala. Então, normalmente, um sanguíneo desajustado, ou que não tem um domínio próprio, ele tem a tendência a dominar a conversa. Então, aquela pessoa na mesa que fala o tempo inteiro, né, que chega, todo mundo sabe que ela chegou, e aí eles têm dificuldade de ouvir um ao outro. Não só porque o sanguíneo, ele se expressa e se estrutura pela fala, mas pela sua própria tendência a ser desatento. Né? Então ele está no ambiente, está acontecendo mil e uma coisa, se é um marido, e a esposa colérica está ali observando, e aí depois pergunta, né? Você viu por que aconteceu isso? Fulano falou e você não falou nada. Ele falou, não, mas eu não vi, eu não percebi, porque ele está ali desfrutando do momento. O sanguíneo é presente, ele vive o momento, ele vive o presente, ele está focado ali nas relações, e muitas vezes ele está numa desatenção, o que pode também trazer um desafio para o relacionamento. Dificuldade de perceber as demandas do esposo ou da esposa, né? Dificuldade de entender quando é necessário um reajuste, um ajuste, uma tendência à impulsividade, a gastos, né, Samuel? Muitas vezes o sanguíneo, ele compra as coisas muito pela impulsividade, não tem um planejamento, né, por essa desordem natural, faz tudo de última hora. E um colérico que busca foco e resultado, se o marido é o sanguíneo, a tendência é que a esposa acabe virando meio que uma mãe, né, Samuel? E aí, isso é muito ruim, porque ninguém quer ser casado com a mãe. É a mesma coisa com o fleumático, né? Também essa tendência da mulher colérica, da dominância, acabar se tornando uma mãe para o marido fleumático. Mesma coisa relacionada à mulher colérica com esse marido sanguíneo também. É interessante que eu lembrei aqui de um outro filme, posso falar? Pode esse falar. É relacionado ao colérico e fleumático, né? A colérica e o fleumático. Inclusive vai sair o número 2 aí, acho que em breve, que é o Diabo Veste Prada. Quem já viu esse filme sabe que ali tem a personificação, eu diria, de uma
de uma mulher ali dominante, colérica, mais, né, decisiva e controladora ali, né, de um excesso ali, de um ponto de vista, principalmente de trabalho, de produção, de alcance, de propósito. E várias consequências nesse filme, pelo que eu me lembro dele, assim, para o relacionamento, né, muitos impactos ali negativos dentro da relação. Sucesso profissional, mas a vida conjugal muito comprometida por causa dessa distância e dessas diferenças que foram crescendo. Exatamente. Vamos lá, para a gente poder fechar aqui a gente vai falar do melancólico com o colérico, né? A combinação desses dois, rapidamente. O melancólico também é um temperamento frio, introspectivo, mas que tem estrutura. Então, agora a gente está falando de dois temperamentos de estrutura, coléricos e melancólicos. Só que um é quente, expande na ação, o outro é introspectivo e ele não expande, mas ele processa todas as coisas que acontecem com eles, focados em ideais, né? Então, o temperamento do ideal. Qual que é a tendência? Ambos são líderes, são lideranças diferentes. O colérico lidera na extroversão, na expansão, o melancólico lidera na introspecção, né, no longo prazo. Então, há uma tendência de que de um forte compromisso nesse tipo de relação de combinação. Se este for um valor para ambos, já que estão guiados por princípios e ideias. Então, um casamento que pode dar muito certo. Pode ser também um casamento se tiver valores muito fortes, bem estabelecidos, podem alcançar longos projetos, objetivos, conseguem voar, né, esse tipo de relacionamento também. O colérico, ele vai ser o cônjuge guiado para a ação e o melancólico, ele vai estar ali norteado para a relação, embora ele seja o quê? Mais lento para se mover. Qual que é o desafio? A gente ainda vai falar mais do melancólico, mas é o temperamento também muito da sensibilidade, né? Da introspecção e da sensibilidade. Muitas vezes com um olhar um pouco mais pessimista para a vida. Então, a lentidão do melancólico, muitas vezes, se a sua ausência de resposta diante das demandas do cônjuge colérico, pode levar o quê? A frustrar esse cônjuge colérico. Então, ele o problema quando o colérico cria uma grande expectativa em relação ao seu cônjuge melancólico, que é mais introspectivo, às vezes não é muito de falar, é lento para responder. E é mais, né, da análise, né? Uma coisa que o colérico é muito bom, e a gente vai falar no próximo episódio sobre o melancólico especificamente, ele é da análise. Então, essa diferença de velocidade também na ação, muitas vezes pode gerar algum tipo de atrito ou de incômodo, ou até de ressentimento, aí, a depender de como esse colérico ele se posiciona, né? Aquilo que ele fala, ou a crítica. E é interessante, Nara, porque esses dois temperamentos, eu percebo isso no dia a dia no consultório, eles são temperamentos que têm a crítica, eles têm uma crítica muito forte ao mundo, eles são muito exigentes de si mesmos e exigente em relação ao outro. O melancólico mais, porque ele vê o mundo de uma maneira mais idealizada, né? Ele deseja, de alguma forma, que as suas expectativas, né, a sua fantasia, muitas vezes, seja atendida daquela forma que ele imaginou, que ele sonhou que poderia acontecer. Sim. E às vezes ele se frustra justamente por isso, e aí vem a crítica justamente por ter um ponto de vista visual, né, panorâmico sobre as coisas mais pessimista, né, dentro dessa análise. Além do melancólico ser o temperamento idealista, né, da perfeição, e o colérico muito pragmático, muito, né, prático, e essa praticidade do colérico pode levar o melancólico a se sentir ferido, a quebra do romantismo, a quebra do amor, né, a entender que aquela relação não é tão importante assim, que os seus próprios objetivos do colérico seriam maiores do que a relação. Então, se não há uma comunicação, como a gente já falou, o colérico, uma dificuldade muito grande de ouvir e fala muito aquilo que pensa de uma forma muito seca, e isso pode marcar o coração do melancólico profundamente, que por sua vez vai ruminar, processar aquilo e criar 1001 ideias, e muitas vezes não vão sentar para conversar. Né, para ter uma conversa e falar sobre aquilo que machucou, as expectativas. Mas a, né, marca tá ali, né? Principalmente no caso do melancólico, a marca, ela fica. Então, Nara, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando sobre, né, somente sobre o colérico. Nós vamos passar para outro tema no outro vídeo, que a gente vai estar explorando também mais profundamente cada um dos outros temperamentos. Exatamente. Bom, pessoal, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nos próximos nós vamos abordar os outros temperamentos.
Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo se você gostou e compartilhar para 3 amigos ou amigas que vocês acreditam que também vão se beneficiar desse conteúdo. Né, Samuel? Isso daí. E antes de finalizar, eu preciso dizer que quem ficou interessado ou curioso para poder saber qual é o seu temperamento, a gente vai deixar aqui no link da descrição, né, na descrição, um link para que você possa clicar e fazer o seu teste gratuito de temperamento. Tá? E depois eu quero que você volte aqui e comente, deixe o seu comentário. Tá? Nos acompanhe também pelo Instagram, circulodourado.oficial. Também pode seguir os nossos perfis samuel.vermelho lá no Instagram e nayara.vermelho, Nayara com Y. Isso. Ok? Até o próximo vídeo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Até lá.